Quando nós vamos analisar um investimento, principalmente quando a gente fala de investimento empresarial dentro de empresas, né, um dos objetivos desse curso é trazer para você tanto investimento em imobilizado, como a gente já mencionou, quanto investimento também empresarial, onde eu vou investir na empresa ou no âmbito de ações dentro de uma empresa, decisões de investimento ou decisões de financiamento. Né? Então, às vezes você trabalha numa empresa, na tua empresa, e aí você precisa pensar, poxa, apareceu a oportunidade de um empréstimo, apareceu a oportunidade de fazer o financiamento, será que eu vou conseguir, né, pagar esse financiamento? Será que eu vou conseguir pagar esse empréstimo? Ou talvez você ali, empresário, chegou uma empresa que você possa estar adquirindo, fazendo aquisição de alguma empresa, e aí você possa também querer, né, analisar se aquela empresa realmente ela é viável, se aquela empresa, aquele investimento ele vai ser muito positivo. De uma forma fácil, né? Eu falo fácil porque é uma das ferramentas mais simples e a maioria das empresas tem, mas que exige aí um bom planejamento e realmente bons critérios, é a análise de fluxo de caixa. Por quê? A lógica é bem simples. Toda empresa ela vai receber e toda empresa vai pagar, né? Então toda empresa tem entradas, e vai ter saídas, né? É lógico, isso vai acontecer. E aí, a ideia de se analisar o fluxo de caixa, de se construir um fluxo de caixa, primeiramente, é para saber se essas entradas elas estão sendo maiores que as saídas ou elas estão sendo menores que as saídas. Se elas estão sendo maiores que as saídas, poxa, está positivo, está legal, a empresa está gerando caixa, está pagando e vai gerar resultados lucrativos, vai gerar realmente resultados positivos ali. Agora, se ela é menor que as saídas, ou seja, eu estou gastando mais do que está entrando, isso pode, não vai significar diretamente, porque depende do período, depende também das ações empresariais, mas pode significar talvez um problema no futuro, um problema curto, médio, a longo prazo para a empresa. Quando a gente pensa então no fluxo de caixa, a gente tem diversos tipos de fluxo de caixa que podem ser realizados e que podem estar sendo aplicados nas mais diversas situações. Porém, antes da gente entender o tipo de fluxo de caixa, a gente precisa entender como que funciona os métodos de aplicação do fluxo de caixa. E existem dois métodos, eu vou puxar aqui para o lado para a gente poder falar. A gente tem o método direto, tá? E a gente vai ter o método, né, indireto. A gente vai ter o método direto e indireto. Quando a gente fala no método direto, esse método de trabalho, né, o método direto de fluxo de caixa, a gente vai trabalhar em como dimensionar os recebimentos e pagamentos de uma empresa, de um empreendimento, usando como base critérios técnicos. O método direto classifica os recebimentos e pagamentos de uma empresa utilizando dados palpáveis, né, palpáveis e diretos. A vantagem desse método é que permite gerar informações com base em critérios técnicos, eliminando assim qualquer interferência da legislação fiscal. Né? Então, funciona da seguinte forma, por exemplo, o método direto ele é bem simples. Suponhamos, você vai registrar uma venda e aí você utiliza a máquina de cartão de crédito. Quando a gente utiliza a máquina de cartão de crédito, por exemplo, a gente sabe que tem desconto, né? Então você vai registrar a venda, por exemplo, a venda, né, registrada foi R$ 100. Só que tu vendeu o quê? No cartão de crédito. Tu vendeu no cartão de crédito. Ou seja, dinheiro que entrou no caixa, vamos ver dinheiro entrou no caixa, por exemplo, R$ 95. Por quê? Porque você teve a taxa de desconto da máquina de cartão. Né? Então você vai colocar isso. Por quê? Porque, poxa, peraí, eu tive aqui o ganho, eu tive uma venda, porém eu tive uma taxa. Tem empresas, e aí isso pode acontecer, não tem problema, também registrado o seguinte, ó, é a venda registrada, esse valor entra em caixa, e aí eu vou tirar aqui débito, máquina, colocar assim, débito, taxa, cartão, R$ 5. Aí ele já vai ficar dinheiro em caixa, por exemplo,
dinheiro em caixa, dinheiro em caixa, 95. Ou seja, eu posso registrar dessa forma também. Método direto, por quê? Porque eu uso realmente as informações corretas, tá? Então, eu não vou pensar, eu vou realmente trazer o que é correto, o que foi realmente realizado. Então, as vantagens do método direto é a facilidade dentro da administração financeira de a empresa, né, e a eliminação dos possíveis problemas na origem dos setores operacionais. Então, caso aconteça alguma coisa e tudo mais, eu estou registrando sempre o fato, bem diretamente, bem técnico. Eu vou registrar tudo. Eu vou registrar todos os dados. Por quê? Porque aí, quando eu for analisar, eu sei exatamente por que eu tenho R$ 95 em caixa. Porque eu vendi 100, mas eu tive que pagar R$ 5 de débito aqui de taxa para a companhia de administração de cartão de crédito. Esse é quando a gente fala do método direto, tá? Então, aqui ligando ao método direto de controle de caixa. Depois a gente vai ter aqui o método indireto. O método indireto, né, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque esse método não vai trabalhar com os dados diretos dessa forma, né? Ele vai trabalhar com as contas. Então, por exemplo, eu vou ter aqui um exemplo de conta, e aí eu vou ter aqui, ó, eu vou ter a conta, por exemplo, matéria-prima, tá? Então, eu vou pegar aqui matéria-prima. E aí, na conta matéria-prima, eu vou colocar que foi debitado, vou colocar assim, débito matéria-prima. Um exemplo, R$ 500. Crédito matéria-prima, eu vou colocar lá R$ 1.000. Então, eu vou pegar nas contas, eu não vou ficar sendo bem direto, especificando o que foi, se foi compra, se não foi, se foi produção, da onde que veio, como é que foi. Eu vou ser bem focado nas contas. Qual que é a vantagem de usar o método indireto já? Porque ele vai focar na lucratividade de fato, ele vai focar no caminho aonde eu vou conseguir entender, por exemplo, de maneira mais generalizada, qual que é a lucratividade da minha organização. Enquanto que no método direto de fluxo de caixa, ele traz uma vantagem muito boa, que é de mostrar de maneira objetiva e fácil de entender o que está acontecendo. Já o método indireto ele é mais complexo, mas ele vai de fato aí trazer para o administrador, trazer para você que está avaliando investimento, avaliando, por exemplo, uma empresa, o quanto que, por exemplo, ela gastou de matéria-prima num período, por exemplo. Né? Então, vamos supor que no período lá a gente vai controlar os gastos de matéria-prima, aí você vai pegar em 6 meses e você vai analisar em 6 meses o quanto que essa empresa ela gastou de matéria-prima, por exemplo. E lá no final tu vai entender a lucratividade. Se, por exemplo, se quanto mais ela gasta matéria-prima, mais ela lucra, pô, tá legal. Agora, se quanto mais ela gasta matéria-prima, menos ela tá lucrando, tem problemas. Então, eu vou conseguir trazer essa visão do gestor, essa visão para quem vai estar, de fato, analisando as contas. Então, você vai estar analisando as contas, você vai ter essa visão. O método direto ele é mais utilizado hoje no mercado, mais utilizado pelos empresários, para ele ser mais fácil. Porque quando a gente fala do método indireto, eu vou exigir um tempo de cálculo, né, para eu montar isso, pegar as contas, porque imagina, vamos supor que de receita. Então, eu tenho a venda registrada, mas eu tenho taxa de cartão. Então, eu preciso, dentro de uma conta receita, somar isso aqui. Dentro de uma conta taxas, eu vou somar isso aqui. É claro, quando eu tenho sistemas, quando eu tenho já toda uma organização sistematizada para eu conseguir, de fato, trabalhar muito rápido, isso não vai ser um problema. E aí eu vou conseguir ter as duas visões. Mas quando eu não tenho, né, quando eu tenho uma empresa que ela não está tão bem controlada, sistematizada, isso pode ser um problema na hora de controlar o fluxo de caixa. Então, qualquer tipo de fluxo de caixa que a gente vai ver, né, no futuro aqui dessa aula, né, mais para frente, vai utilizar ou o método direto ou o método indireto, a depender do que o dono, do que o proprietário, do que o empresário, do que o investidor deseja ver e como ele deseja ver as informações. A ideia realmente dos métodos é a gente entender como que a gente aloca as contas. No método direto, resumindo, eu vou colocar de fato todas as informações bem diretamente, especificando cada detalhe. Já no método indireto, eu vou pegar as contas da empresa, né, funcionários, matéria-prima, investimentos, operação,
e aí eu vou colocar e fazer o fluxo de caixa baseado nas contas e o que acontece dentro delas de carão, combinado? Eu vou pausar esse vídeo porque a gente vai falar sobre os tipos de caixa, mas eu não quero que ele fique muito longo para não ficar monótono para ti. A gente volta na próxima aula para a gente falar sobre os tipos de fluxo de caixa. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado de conhecer os métodos de fluxo de caixa. Espero te ver numa próxima aula também. Fique comigo e por enquanto, vamos que vamos.